Capítulo 4 A lógica da mente. Enquanto Ludwig von Beethoven trabalhava em cima de sua teoria geral dos sistemas, tentativas para desenvolver máquinas autodirigíveis e autorreguladoras levaram a um campo inteiramente novo de investigações, que exerceu um dos principais impactos sobre o desenvolvimento posterior da visão sistêmica da vida. Recorrendo a várias disciplinas, a nova ciência representava uma abordagem unificada de problemas de comunicação e de controle, envolvendo todo um complexo de novas ideias que inspiraram Norbert Wiener a inventar um nome especial para ela, cibernética. A palavra deriva do grego kybernetes, timoneiro, e Wiener definiu a cibernética como a ciência do controle e da comunicação no animal e na máquina. Os ciberneticistas. A cibernética logo se tornou um poderoso movimento intelectual que se desenvolveu independentemente da biologia organísmica e da teoria geral dos sistemas. Os ciberneticistas não eram nem biólogos nem ecologistas, eram matemáticos, neurocientistas, cientistas sociais e engenheiros. Estavam preocupados com diferente nível de descrição, concentrando-se em padrões de comunicação e especialmente em laços fechados em redes. Suas investigações os levaram às concepções de realimentação e autorregulação e mais tarde à auto-organização. Essa atenção voltada para os padrões de organização que estava implícita na biologia organísmica e na psicologia da Gestalt tornou-se o ponto focal explícito da cibernética. Wiener, em particular, reconheceu que as novas noções de mensagem, controle e realimentação referiam-se a padrões de organização, isto é, a entidades não materiais que têm importância fundamental para uma plena descrição científica da vida. Mais tarde, Wiener expandiu a concepção de padrão dos padrões de comunicação e controle que são comuns aos animais e às máquinas, à ideia geral de padrão como uma característica-chave da vida. Somos apenas redemoinhos num rio de águas em fluxo incessante, escreveu ele em 1950. Não somos matéria-prima que permanece, mas padrões que se perpetuam. O movimento da cibernética começou durante a Segunda Guerra Mundial, quando um grupo de matemáticos, de neurocientistas e engenheiros, entre eles Norbert Wiener, John von Neumann, Claude Shannon e Warren McCulloch, compôs uma rede informal para investigar interesses científicos comuns. Seu trabalho estava estreitamente ligado com a pesquisa militar que lidava com problemas de rastreamento e abate de aviões, e era financiado pelos militares, como também o foi a maior parte das pesquisas subsequentes em cibernética. Os primeiros ciberneticistas, como eles chamariam a si mesmos vários anos mais tarde, impuseram-se o desafio de descobrir os mecanismos neurais subjacentes aos fenômenos mentais e expressá-los em linguagem matemática explícita. Desse modo, quando os biólogos organísmicos estavam preocupados com o lado material da divisão cartesiana, revoltando-se contra o mecanicismo e explorando a natureza da forma biológica, os ciberneticistas se voltaram para o lado mental. Sua intenção desde o início era criar uma ciência exata da mente. Embora sua abordagem fosse bastante mecanicista, concentrando em padrões comuns aos animais e às máquinas, ela envolvia muitas ideias novas que exerceram uma enorme influência nas concepções sistêmicas subsequentes dos fenômenos mentais. De fato, a origem da ciência contemporânea da cognição, que oferece uma concepção científica unificada do cérebro e mente, pode ser rastreada diretamente até os anos pioneiros da cibernética. O arcabouço conceitual da cibernética foi desenvolvido numa série de lendárias reuniões na cidade de Nova York, conhecidas como Conferências Macy. Esses encontros, principalmente no primeiro deles em 1946, foram extremamente estimulantes, reunindo um grupo singular de pessoas altamente criativas que se empenharam em longos diálogos interdisciplinares para explorar novas ideias e novos modos de pensar. Os participantes dividiram-se em dois núcleos. O primeiro se formou em torno dos ciberneticistas originais e compunham-se de matemáticos, engenheiros e neurocientistas. O outro grupo se constituiu de cientistas vindos das ciências humanas, que se aglomeravam ao redor de Gregory Bateson e Margaret Mead.
Desde o primeiro encontro, os ciberneticistas fizeram grandes esforços para transpor a lacuna acadêmica que havia entre eles e as ciências humanas. Norbert Wiener foi a figura dominante ao longo de toda a série de conferências, inspirando-as com seu entusiasmo pelas ciências e encantando seus companheiros participantes com o brilho de suas ideias e com suas abordagens frequentemente irreverentes. De acordo com muitas testemunhas, Wiener tinha a constrangedora tendência de dormir durante as discussões e até mesmo de roncar, aparentemente sem perder o fio da meada do que estava sendo debatido. Ao acordar, fazia imediatamente comentários detalhados e penetrantes ou assinalava inconsistências lógicas. Ele desfrutava essas discussões em todos seus aspectos, bem como o papel central que desempenhava nelas. Wiener não era apenas um brilhante matemático, mas também um filósofo eloquente. Na verdade, sua graduação em Harvard foi em filosofia. Estava ardentemente interessado em biologia e apreciava a riqueza dos sistemas vivos, dos sistemas naturais. Olhava para além dos mecanismos de comunicação e controle, visando padrões mais amplos de organização. Tentou relacionar suas ideias com um círculo mais abrangente de questões sociais e culturais. John von Neumann era o segundo centro de atração nas conferências Macy. Gênio matemático, escreveu um tratado clássico sobre teoria quântica. Foi o criador da teoria dos jogos e tornou-se mundialmente famoso como o inventor do computador digital. Von Neumann tinha uma memória poderosa e sua mente trabalhava com uma enorme velocidade. Diziam que era capaz de entender quase instantaneamente a essência de um problema matemático e analisava qualquer problema, matemático ou prático, de maneira tão clara e exaustiva que nenhuma discussão posterior era necessária. Nas conferências Macy, von Neumann mostrava-se fascinado pelos processos do cérebro humano e concebia a descrição do funcionamento do cérebro em termos de lógica formal como o supremo desafio da ciência. Ele tinha uma tremenda confiança no poder da lógica e uma grande fé na tecnologia. Ao longo de toda sua obra, procurou por estruturas lógicas universais do conhecimento científico. Von Neumann e Wiener tinham muito em comum. Os dois eram admirados como gênios matemáticos, e sua influência sobre a sociedade era muito mais intensa que a de quaisquer outros matemáticos da sua geração. Ambos confiavam em suas mentes subconscientes. Como muitos poetas e artistas, tinham o hábito de dormir com lápis e papel perto de suas camas e faziam uso do imaginário de seus sonhos e seus trabalhos. No entanto, esses dois pioneiros da cibernética diferiam significativamente na maneira de abordar a ciência. Enquanto von Neumann procurava controle por um programa, Wiener apreciava a riqueza dos padrões naturais e procurava uma síntese conceitual abrangente. Mantendo-se com essas características, Wiener permaneceu afastado das pessoas com poder político, enquanto von Neumann se sentia muito à vontade na companhia delas. Nas conferências Macy, suas diferentes atitudes com relação ao poder, especialmente poder militar, eram fonte de atritos crescentes, que acabaram levando a uma ruptura completa. Enquanto von Neumann permaneceu como consultor militar ao longo de toda a sua carreira, especializando-se na aplicação de computadores a sistemas de armamentos, Wiener terminou seu trabalho militar logo após a primeira reunião Macy. Não esperava publicar nenhum futuro trabalho meu, escreveu no final de 1946, que possa causar prejuízos nas mãos de militaristas irresponsáveis. Norbert Wiener escreveu uma forte influência sobre Gregory Bateson, com quem teve um relacionamento muito bom ao longo de todas as conferências Macy. A mente de Bateson, como a de Wiener, passeava livremente entre as disciplinas, desafiando as suposições básicas e os métodos de várias ciências, procurando padrões gerais e convincentes abstrações universais. Bateson considerava-se basicamente um biólogo e tinha muitos campos em que se envolveu: antropologia, epistemologia, psiquiatria e outros por ramos da biologia. A grande paixão que trouxe a ciência abrangeu a plena diversidade dos fenômenos associados com a vida, e seu principal objetivo era descobrir princípios de organização comuns nessa diversidade. O
padrão que conecta, como se expressaria muitos anos mais tarde, nas conferências sobre cibernética, tanto Bateson como Wiener procuraram por descrições abrangentes, holísticas, embora tivessem cuidado para não afastar do âmbito definido pelas fronteiras da ciência. Assim, criaram uma abordagem sistêmica para uma ampla gama de fenômenos. Seus diálogos com Wiener e outros ciberneticistas exerceram um duradouro impacto sobre o trabalho subsequente de Bateson. Foi um pioneiro na aplicação do pensamento sistêmico à terapia da família. Desenvolveu um modelo cibernético do alcoolismo e é autor da teoria da dupla ligação da esquizofrenia, que exerceu um dos maiores impactos sobre os trabalhos de R.D. Laing e muitos outros psiquiatras. No entanto, a contribuição mais importante de Bateson à ciência e à filosofia talvez tenha sido sua concepção de mente, baseada em princípios cibernéticos que ele desenvolveu na década de 60. Esse trabalho revolucionário abriu as portas para a compreensão da natureza da mente como um fenômeno sistêmico e se tornou a primeira tentativa bem-sucedida feita na ciência para superar a divisão cartesiana entre mente e corpo. A série de 10 conferências Macy foi presidida por Warren McCulloch, professor de psiquiatria e filosofia na Universidade de Illinois, que tinha uma sólida reputação em pesquisas sobre cérebro e cuidava para que o desafio de se atingir uma nova compreensão da mente e do cérebro permanecessem no centro dos diálogos. Os anos pioneiros da cibernética resultaram numa série impressionante de realizações concretas, além de um duradouro impacto sobre a teoria sistêmica como um todo. É surpreendente que a maioria das novas ideias e teorias fosse discutida, pelo menos em linhas gerais, já na primeira reunião. A primeira conferência começou com uma extensa descrição dos computadores digitais que ainda não tinham sido construídos, por Johann Neumann, seguida pela persuasiva apresentação igualmente feita por von Neumann das analogias entre computador e cérebro. A base dessas analogias, que iriam dominar a visão de cognição pelos ciberneticistas das 3 décadas subsequentes, foi o uso da lógica matemática para entender o funcionamento do cérebro, uma das realizações proeminentes da cibernética. As apresentações de von Neumann foram seguidas pela discussão detalhada de Norbert Wiener a respeito da ideia central de seu trabalho, a concepção de realimentação, feedback. Wiener introduziu então um conjunto de novas ideias que se aglutinaram ao longo dos anos nas teorias de informação e comunicação. Gregory Bateson e Margaret Mead concluíram a apresentação com uma revisão do arcabouço conceitual das ciências sociais que eles consideraram inadequado, apontando a necessidade de trabalhos teóricos básicos que fossem inspirados nas novas concepções da cibernética. Realimentação. Todas as principais realizações da cibernética originaram-se de comparações entre organismos e máquinas, em outras palavras, de modelos mecanicistas de sistemas vivos. No entanto, as máquinas cibernéticas são muito diferentes dos mecanismos de relojoaria de Descartes. A diferença fundamental está incorporada na concepção de Norbert Wiener de realimentação e está expressa no próprio significado de cibernética. Um laço de realimentação é um arranjo circular de elementos ligados por vínculos causais, no qual uma causa inicial se propaga ao redor das articulações do laço, de modo que cada elemento tem um efeito sobre o seguinte até que o último realimenta. Feedback. O efeito sobre o primeiro elemento do ciclo. A consequência desse arranjo é que a primeira articulação, entrada, é afetada pela última, saída, o que resulta na autorregulação de todo o sistema, uma vez que o efeito inicial é modificado cada vez que viaja ao redor do ciclo. A realimentação, nas palavras de Wiener, é o controle de uma máquina com base no seu desempenho efetivo e não com base em seu desempenho previsto. Num sentido mais amplo, a realimentação passou a significar o transporte de informações presentes nas proximidades do resultado de qualquer processo ou atividade de volta até sua fonte. O exemplo original de Wiener no timoeiro é um dos exemplos mais simples de laço de realimentação.
Quando o barco se desvia de seu curso prefixado, digamos, para a direita, o timoneiro avalia o desvio e então esterça no sentido contrário, movendo para isso o leme para a esquerda. Isso reduz o desvio do barco, talvez até mesmo a ponto do barco continuar em sua guinada e ultrapassar a posição correta, desviando-se para a esquerda. Em algum instante durante esse movimento, o timoneiro esterça novamente para neutralizar o desvio do barco. Esterça no sentido contrário, esterça novamente para contrabalançar o desvio e assim por diante. Desse modo, ele conta com uma realimentação contínua para manter o barco em sua rota, sendo que a sua trajetória real oscila em torno da direção prefixada. A habilidade de guiar um barco consiste em manter essas oscilações as mais suaves possíveis. Um mecanismo de realimentação semelhante está em ação quando dirigimos uma bicicleta. De início, quando estamos aprendendo a fazê-lo, achamos difícil monitorar a realimentação a partir das contínuas mudanças de equilíbrio e dirigir a bicicleta de acordo com essas mudanças. Por isso, a roda dianteira principalmente tende a oscilar fortemente. Porém, à medida que a habilidade aumenta, nosso cérebro monitora, avalia e responde automaticamente à realimentação, e as oscilações da roda dianteira se suavizam até cessar no movimento de linha reta. Máquinas autorreguladoras envolvendo laços de realimentação existiam muito antes da cibernética. O regulador centrífugo de uma máquina a vapor, inventada por James Watt no final do século XVIII, é um exemplo clássico, e os primeiros termostatos foram inventados até mesmo antes do regulador. Os engenheiros que planejaram esses primeiros dispositivos de realimentação descreveram suas operações e representaram seus componentes mecânicos em esboços desenhados, mas nunca reconheceram o padrão de causalidade circular encaixado nessas operações. No século XIX, o famoso físico James Clerk Maxwell desenvolveu por escrito uma análise matemática formal do regulador centrífugo sem jamais mencionar a concepção de laço subjacente. Mais de um século teria de transcorrer antes que a ligação de realimentação e causalidade circular fosse reconhecida. Nessa época, durante a fase pioneira da cibernética, máquinas envolvendo laços de realimentação tornaram-se um centro de interesse da engenharia e passaram a ser conhecidas como máquinas cibernéticas. A primeira discussão detalhada a respeito de laços de realimentação apareceu num artigo descrito por Norbert Wiener, Julian Bigelow e Arthur Rosenbluth, publicado em 1943, intitulado Behavior, Purpose and Teleology. Nesse artigo pioneiro, os autores não apenas introduziram a ideia de causalidade circular como sendo padrão lógico subjacente à concepção de realimentação utilizada pela engenharia, como também aplicaram essa ideia pela primeira vez para modelar o comportamento de organismos vivos. Tomando uma postura essencialmente behaviorista, eles argumentaram que o comportamento de qualquer máquina ou organismo que envolva a autorregulação por meio de alimentação poderia ser chamado propositado, pois é comportamento direcionado para um objetivo. Eles ilustraram seu modelo base de comportamento dirigido para uma meta com numerosos exemplos: um gato apanhando um rato, um cão seguindo um rastro, uma pessoa levantando um copo e uma mesa e assim por diante. E os analisaram com base nos padrões de realimentação circulares subjacentes. Wiener e seus colegas também reconheceram a realimentação como um mecanismo essencial da homeostase, a autorregulação que permite aos organismos vivos se manterem no estado de equilíbrio dinâmico. Quando Walter Cannon introduziu o conceito de homeostase uma década antes, em seu influente livro The Wisdom of the Body, fez descrições detalhadas de muitos processos metabólicos autorreguladores, mas nunca identificou explicitamente os laços causais fechados que esses processos incorporavam. Desse modo, o conceito de laço de realimentação introduzido pelos ciberneticistas levou a novas percepções dos muitos processos autorreguladores característicos da vida. Hoje entendemos que os laços de realimentação estão presentes em todo mundo vivo, pois constituem um aspecto especial dos padrões de rede não lineares característicos dos sistemas vivos.
Os ciberneticistas distinguiam entre dois tipos de realimentação: realimentação de alto equilíbrio ou negativa e de alto reforço ou positiva. Exemplos desse último são os efeitos comumente conhecidos como efeitos de disparo, runaway, ou círculos viciosos nos quais o efeito inicial continua a ser amplificado como se viajasse repetidamente ao redor do laço. Uma vez que os significados técnicos de negativo e positivo nesse contexto podem facilmente dar lugar a confusões, será proveitoso explicá-los mais detalhadamente. Uma influência causal de A para B é definida como positiva se uma mudança em A produz uma mudança em B no mesmo sentido. Por exemplo, um aumento de B em A aumenta e uma diminuição se A diminui. O elo causal é definido como negativo e se B muda no sentido oposto, diminuindo se A aumenta e aumentando se A diminui. Por exemplo, no laço de realimentação que representa a pilotagem de um barco, o elo entre a variação do desvio e esterçamento no sentido contrário é positivo quanto maior for o desvio com relação à rota prefixada. Maior será a quantidade de esterçamento no sentido contrário. No entanto, o elo seguinte é negativo. Quanto mais aumentar o esterçamento no sentido contrário, mais acentuadamente o desvio diminuirá. Por fim, o último elo também é positivo. Quando o desvio diminui, seu valor recém-avaliado será menor que o valor previamente avaliado. O ponto a ser lembrado é que os rótulos positivo e negativo não se referem ao aumento ou diminuição de valor, mas em vez disso ao sentido de mudança relativo dos elementos que estão sendo relacionados, mesmo sentido para positivo e oposto para negativo. A razão pela qual esses rótulos são muito convincentes está no fato de levarem uma regra muito simples para se determinar o caráter global do laço de realimentação. Este será de autoequilibração negativo se contiver um número ímpar de elementos negativos, e autorreforço positivo se contiver um número par dos elos negativos. No nosso exemplo, há somente um elo negativo, portanto, o laço todo é negativo, ou de autoequilibração. Os laços de realimentação são compostos com frequência de ambos os elos causais, positivo e negativo, e seu caráter global é facilmente determinado apenas contando-se o número de elos negativos que há em torno do laço. Os elementos de pilotar um barco e guiar uma bicicleta são idealmente adequados para se ilustrar a concepção de realimentação, pois se referem a experiências humanas bem conhecidas e são, por isso, imediatamente entendidos. Para ilustrar os mesmos princípios com um dispositivo mecânico de autorregulação, Weiner e seus colegas utilizavam frequentemente um dos primeiros e mais simples exemplos de engenharia de realimentação: o regulador centrífugo de uma máquina a vapor. Esse regulador consiste num eixo de rotação com duas hastes nele articuladas, às quais são fixados dois pesos, de tal maneira que eles se afastam, acionados pela força centrífuga quando a velocidade de rotação aumenta. O regulador situa-se no topo do cilindro da máquina a vapor e os pesos estão ligados a um pistão que interrompe a pesagem de vapor enquanto esses pesos se afastam um do outro. A pressão do vapor aciona a máquina, que aciona um volante. Este, por sua vez, aciona o regulador e, desse modo, a causa e efeito é fechado. A sequência de realimentação é facilmente lida a partir do diagrama de laço. Um aumento na velocidade de funcionamento da máquina aumenta a velocidade de rotação do regulador. Isso aumenta a distância entre os pesos, o que interrompe o suprimento de vapor. Quando o suprimento de vapor diminui, a velocidade de funcionamento da máquina também diminui. A velocidade de rotação do regulador diminui, os pesos se aproximam um do outro, o suprimento de vapor aumenta. A máquina volta a funcionar mais intensamente e assim por diante. O único elo negativo no laço é aquele entre a distância entre os pesos e o suprimento de vapor, e portanto todo laço de realimentação é negativo ou de autoequilibração. Desde o início da cibernética, Norbert Wiener estava ciente de que realimentação é uma importante concepção para modelar não apenas organismos vivos, mas também sistemas sociais. Assim, escreveu ele em Cybernetics:
É certamente verdade que o sistema social é uma organização semelhante ao indivíduo, que é mantido coeso por meio de um sistema de comunicação e que tem uma dinâmica na qual processos circulares com natureza de realimentação desempenham um papel importante. Foi a descoberta da realimentação como um padrão geral da vida aplicável a organismos e às ciências sociais que fez com que Gregory Bateson e Margaret Mead ficassem tão entusiasmados com a cibernética. Enquanto cientistas sociais, eles tinham observado muitos exemplos de causalidade circular implícitos nos fenômenos sociais. E nas conferências, Macy, a dinâmica desses fenômenos foi explicitada num padrão unificador coerente. Ao longo de toda a história das ciências sociais, numerosas metáforas têm sido utilizadas para descrever processos autorreguladores da vida social. Talvez o mais conhecido deles seja a mão invisível, que regulava o mercado na teoria econômica de Adam Smith. Os sistemas de controle mútuo por parte das instituições governamentais na Constituição dos Estados Unidos da América e a interação entre tese e antítese na dialética de Hegel e de Marx. Os fenômenos descritos nesses modelos e nessas metáforas implicam todos eles em padrões circulares de causalidade que podem ser representados por laços de realimentação, mas nenhum de seus autores tornou esse fato explícito. Se o padrão lógico circular de realimentação e autoequilibração não foi reconhecido antes da cibernética, o da realimentação de autorreforço já era conhecido desde centenas de anos atrás, na linguagem coloquial como um círculo vicioso. Essa expressiva metáfora descreve uma má situação que é piorada ao longo de uma sequência circular de eventos. Talvez a natureza circular de tais laços de realimentação e autoesforço, que aumentam numa taxa galopante, fosse explicitamente reconhecida muito antes do outro tipo de laço, devido ao fato de seu efeito ser muito mais dramático que a autoequilibração dos laços de realimentação negativos tão difundidos no mundo vivo. Há outras metáforas comuns para se descrever fenômenos de realimentação de autorreforço. A profecia que se autorrealiza, na qual temores originalmente infundados levam a ações que fazem os temores se tornarem verdadeiros, e o efeito popularidade, a tendência de uma causa para ganhar apoio simplesmente devido ao número crescente dos que aderem a ela, são dois exemplos bem conhecidos. Não obstante, o extenso conhecimento da realimentação de autorreforço na sabedoria popular comum, ele mal representou qualquer papel durante a primeira fase da cibernética. Os ciberneticistas que cercavam Norbert Wiener reconheceram a existência de fenômenos de realimentação galopante, mas não lhes dedicaram estudos posteriores. Em vez disso, concentraram-se nos processos autorreguladores homeostáticos presentes nos organismos vivos. De fato, fenômenos de realimentação puramente autorreforçantes são raros na natureza, uma vez que são usualmente equilibrados por laços de realimentação negativos, os quais restringem suas tendências para o crescimento disparado. Num ecossistema, por exemplo, cada espécie tem potencial para experimentar um crescimento exponencial de sua população, mas essa tendência é mantida sob contenção graças a várias interações equilibradoras que operam dentro do sistema. Crescimentos exponenciais só aparecerão quando o ecossistema for seriamente perturbado. Então, algumas plantas se converterão em ervas daninhas, alguns animais se tornarão pestes e outras espécies serão exterminadas. Dessa maneira, o equilíbrio de todo o sistema será ameaçado. Na década de 60, o antropólogo e ciberneticista Magoru Marui empreendeu o estudo dos processos de realimentação de autorreforço, ou de desvio-amplificação. Num artigo extensamente lido, intitulado The Second Cybernetics, ele introduziu os diagramas cibernéticos com rótulos positivo e negativo associados aos seus elos causais e utilizou essa notação conveniente para efetuar uma análise detalhada da interação entre processos de realimentação negativos e positivos nos fenômenos biológicos e sociais. Ao fazê-lo, vinculou o conceito cibernético de realimentação à noção de causalidade mútua, que nesse meio tempo foi desenvolvida por cientistas sociais
sociais e, desse modo, contribuiu significativamente para a influência dos princípios cibernéticos no pensamento social. A partir do ponto de vista da história do pensamento sistêmico, um dos aspectos mais importantes dos extensos estudos dos ciberneticistas a respeito dos laços de realimentação é o reconhecimento de que eles retratam padrões de organização. A causalidade circular num laço de realimentação não implica o fato de que os elementos no sistema físico correspondente estão arranjados num círculo. Laços de realimentação são padrões abstratos de relações embutidos em estruturas físicas ou nas atividades de organismos vivos. Pela primeira vez na história do pensamento sistêmico, os ciberneticistas distinguiram claramente o padrão de organização de um sistema a partir de sua estrutura física, distinção de importância crucial na teoria contemporânea dos sistemas vivos. Teoria da informação. Uma parte importante da cibernética foi a teoria da informação, desenvolvida por Norbert Wiener e por Claude Shannon, no final da década de 40. Tudo começou com as tentativas de Shannon nos Bell Telephone Laboratories para definir e medir quantidades de informação transmitida pelas linhas de telégrafo e de telefone, a fim de conseguir estimar eficiências e estabelecer uma base para fazer a cobrança de mensagens transmitidas. O termo informação é utilizado na teoria da informação num sentido altamente técnico, muito diferente do nosso uso cotidiano da palavra e nada tem a ver com significado. Isto resultou numa confusão interminável. De acordo com Hans von Foster, um participante regular das conferências Macy e editor das atas escritas, todo o problema tem por base um erro linguístico muito infeliz, a confusão entre informação e sinal que levou os ciberneticistas a chamarem sua teoria de teoria da informação e não de teoria dos sinais. Desse modo, a teoria da informação preocupa-se principalmente com o problema de como obter uma mensagem codificada com um sinal enviada por um canal cheio de ruídos. Entretanto, Norbert Wiener também enfatizou o fato de que essa mensagem codificada é essencialmente um padrão de organização, e traçando uma analogia entre tais padrões de comunicação e os padrões de organização nos organismos, ele também preparou o terreno para que se pensasse a respeito dos sistemas vivos em termos de padrões. A cibernética do cérebro. Nas décadas de 50 e 60, Ross Ashby tornou-se o principal teórico do movimento cibernético. Assim como McCulloch, Ashby era um neurologista por formação profissional, mas foi muito mais longe do que McCulloch, investigando o sistema nervoso e construindo modelos cibernéticos para os processos neurais. Em seu livro Design for a Brain, Ashby tentou explicar de forma puramente mecanicista e determinista o comportamento adaptativo singular do cérebro, sua capacidade para memória e outros padrões de funcionamento. Será presumido, escreveu ele, que uma máquina ou um animal se comportaram de certa maneira num certo momento porque sua natureza física e química nesse momento não lhes permitia outra ação. É evidente que Ashby era muito mais cartesiano na sua abordagem cibernética do que Norbert Wiener, que distinguiu claramente entre o modelo mecanicista e o sistema vivo não mecanicista que esse modelo representa. Quando comparo organismo vivo com uma máquina, escreveu Wiener, nem por um momento quero dizer que os processos físicos, químicos e espirituais específicos da vida, como a conhecemos ordinariamente, sejam os mesmos que os de máquinas que imitam a vida. Não obstante sua perspectiva estritamente mecanicista, Ross Ashby fez avançar de maneira considerável a incipiente disciplina da ciência cognitiva com suas análises detalhadas de sofisticados modelos cibernéticos nos processos neurais. Em particular, reconheceu com clareza que os sistemas vivos são energeticamente abertos, embora sejam, usando uma terminologia atual, organizacionalmente fechados. A cibernética poderia ser definida, escreveu Ashby, como um estudo de sistemas que são abertos à energia, mas fechados à informação e ao controle, sistemas que são impermeáveis à informação. O modelo do computador para a cognição.
Quando os ciberneticistas exploraram padrões de comunicação e de controle, o desafio de entender a lógica da mente e expressá-la em linguagem matemática sempre esteve no centro de suas discussões. Desse modo, por mais de uma década, as ideias-chave da cibernética foram desenvolvidas por meio de uma fascinante interação entre biologia, matemática e engenharia. Estudos detalhados do sistema nervoso humano levaram ao modelo do cérebro como um circuito lógico, tendo os neurônios como seus elementos básicos. Essa visão teve importância crucial para a invenção dos computadores digitais, e esse revolucionário avanço tecnológico, por sua vez, forneceu a base conceitual para uma nova abordagem do estudo científico da mente. A invenção do computador por John von Neumann e sua analogia entre o funcionamento do computador e o funcionamento do cérebro estão entrelaçadas de maneira tão estreita que é difícil saber qual veio primeiro. O modelo do computador para a atividade mental tornou-se a concepção prevalente da ciência cognitiva e dominou todas as pesquisas sobre o cérebro durante os 30 anos seguintes. A ideia básica era a de que a inteligência humana assemelha-se de tal maneira à de um computador que a cognição, o processo de conhecimento, pode ser definido como processamento de informações. Em outras palavras, como manipulações de símbolos baseados num conjunto de regras. O campo da inteligência artificial desenvolveu-se como consequência direta dessa visão, e logo a literatura estava repleta de alegações abusivas sobre a inteligência do computador. Desse modo, Herbert Simon e Allen Newell escreveram no início de 1958. Há hoje no mundo máquinas que pensam, que aprendem e criam. Além disso, sua capacidade para fazer essas coisas está aumentando rapidamente, até que no futuro visível, a gama de problemas que elas poderão manipular será coextensiva com a gama à qual a mente humana tem sido aplicada. Essa previsão é hoje tão absurda quanto o era há 38 anos e, no entanto, ainda se acredita amplamente nela. O entusiasmo entre os cientistas e o público em geral pelo computador como uma metáfora para o cérebro humano tem um paralelo interessante no entusiasmo de Descartes e seus contemporâneos pelo relógio como uma metáfora para o corpo. Para Descartes, o relógio era uma máquina singular. Era a única máquina que funcionava de maneira autônoma, passando a ser acionada por si mesma depois de receber corda. Sua época era do Barroco francês, quando os mecanismos de relojoaria foram amplamente utilizados para a construção de maquinários artísticos semelhantes à vida. À semelhança da maioria dos seus contemporâneos, Descartes estava fascinado por esses autômatos e achou natural comparar seu funcionamento com o dos organismos vivos. Vemos relógios, fontes artificiais e outras máquinas semelhantes às quais, embora meramente feitas pelo homem, têm, não obstante, o poder de se mover por si mesma de várias maneiras diferentes. Não reconheço nenhuma diferença entre as máquinas feitas por artesãos e os vários corpos que a natureza compõe sozinha. Os mecanismos de relojoaria do século XVII foram as primeiras máquinas autônomas e durante 300 anos eram as únicas máquinas de sua espécie, até a invenção do computador. Este é novamente uma máquina nova e única. Ela não somente se move de maneira autônoma, quando programada e ligada, como também faz algo completamente novo, processa informações. E uma vez que von Neumann e os primeiros ciberneticistas acreditavam que o cérebro humano também processa informações, era tão natural para eles utilizar o computador como uma metáfora para o cérebro e até mesmo para a mente, como foi natural para Descartes usar o relógio como metáfora para o corpo. À semelhança do modelo cartesiano do corpo como um mecanismo de relojoaria, o modelo do cérebro como um computador foi inicialmente muito útil, fornecendo um instigante arcabouço para uma nova compreensão científica da cognição e abrindo muitos amplos caminhos de pesquisa. No entanto, por volta de meados da década de 60, o modelo original, que encorajou a exploração de suas próprias limitações e a discussão de alternativas, enrijeceu-se num dogma, como acontece com frequência na ciência.
Na década subsequente, quase toda a neurobiologia foi dominada pela perspectiva do processamento de informações, cujas origens e suposições subjacentes mal voltaram a ser pelo menos questionadas. Os cientistas do computador contribuíram significativamente para o firme estabelecimento do dogma do processamento de informações ao utilizar expressões tais como memória e linguagem para descrever computadores, o que levou a maior parte das pessoas, inclusive os próprios cientistas, a pensar que essas expressões se referiam a esses fenômenos humanos bem conhecidos. Este, no entanto, é um grave equívoco que ajudou a perpetuar e até mesmo a reforçar a imagem cartesiana dos seres humanos como máquinas. Recentes desenvolvimentos da ciência cognitiva tornaram claro o fato de que a inteligência humana é totalmente diferente da inteligência da máquina, ou inteligência artificial. O sistema nervoso humano não processa nenhuma informação, no sentido de elementos separados que existem já prontos no mundo exterior, a serem apreendidos pelo sistema cognitivo, mas interage com o meio ambiente modulando continuamente sua estrutura. Além disso, os neurocientistas descobriram fortes evidências de que a inteligência humana, a memória humana e as decisões humanas nunca são completamente racionais, mas sempre se manifestam coloridas por emoções, como todos sabemos a partir da experiência. Nosso pensamento é sempre acompanhado por sensações e por processos da experiência. Mesmo que com frequência tendamos a suprimir estes últimos, sempre pensamos também com nosso corpo, e uma vez que computadores deve-se traçar uma linha divisória entre inteligência humana e inteligência de máquina. Se não houver essa linha, então os defensores da psicoterapia computadorizada poderão ser apenas os arautos de uma era no qual o homem finalmente seria reconhecido como nada mais que um mecanismo de relojoaria. A própria formulação da pergunta, o que um juiz ou um psiquiatra sabe que não podemos dizer a um computador, é uma monstruosa obscenidade. Impacto sobre a sociedade. Devido à sua ligação com a ciência mecanicista e seus fortes vínculos com militares, a cibernética desfrutou um prestígio bastante alto em meio ao establishment científico desde seu início. Ao longo dos anos, esse prestígio aumentou ainda mais à medida que os computadores difundiam-se rapidamente por todas as camadas da sociedade industrial, trazendo consigo profundas mudanças em todas as áreas de nossas vidas. Norbert Wiener, durante os primeiros anos da cibernética, previu essas mudanças, as quais com frequência têm sido comparadas a uma segunda revolução industrial. Mais que isso, ele percebeu claramente o lado sombrio da nova tecnologia que o ajudou a criar. Aqueles de nós que contribuíram para a nova ciência da cibernética permanecem numa posição moral que é, para dizer no mínimo, não muito confortável. Contribuímos para o começo de uma nova ciência que abrange desenvolvimentos técnicos com grandes possibilidades para o bem e para o mal. Vamos nos lembrar de que máquina automática é o equivalente econômico preciso da mão de obra escrava. Qualquer mão de obra que compete com a mão de obra escrava deve aceitar as condições econômicas da mão de obra escrava. Está perfeitamente claro que isso produzirá uma situação de desemprego em comparação com a qual a atual recessão e até mesmo a depressão da década de 30 parecerão uma divertida piada. É evidente, com base nessas e outras passagens semelhantes dos escritores de Wiener, que ele demonstrava muito mais sabedoria e presciência na sua avaliação do impacto social dos computadores do que seus sucessores. Hoje, 40 anos depois, os computadores e as muitas outras tecnologias da informação desenvolvidas nesse meio tempo estão rapidamente se tornando autônomas e totalitárias, redefinindo nossas concepções básicas e eliminando visões de mundo alternativas, como mostraram Neil Postman, Jerry Mander e outros críticos da tecnologia. Esse fato é típico das megatecnologias que vieram a dominar as sociedades industrializadas ao redor do mundo. Todas as formas de cultura estão cada vez mais ficando subordinadas à tecnologia e inovação tecnológica. Em vez de aumentar, o bem-estar humano está se tornando um sinônimo de progresso.
O empobrecimento espiritual e a perda da diversidade cultural por efeito do uso excessivo de computadores é especialmente sério no campo da educação. Como Neil Postman comentou de maneira sucinta, quando um computador é utilizado para aprendizagem, o significado de aprendizagem muda. O uso de computadores na educação é com frequência saudado como uma revolução que transformará praticamente todas as facetas do progresso educacional. Essa visão é vigorosamente promovida pela poderosa indústria dos computadores, que encoraja professores a utilizarem computadores como ferramentas educacionais em todos os níveis, até mesmo no jardim de infância e período pré-escolar, sem sequer mencionar os muitos efeitos nocivos que podem resultar dessas práticas irresponsáveis. O uso de computadores nas escolas baseia-se na visão, hoje obsoleta, dos seres humanos como processadores de informações, o que reforça continuamente concepções mecanicistas errôneas sobre o pensamento, conhecimento e comunicação. A informação é apresentada como a base do pensamento, enquanto que, na realidade, a mente humana pensa com ideias e não com informações. Como Theodore Roszak mostra detalhadamente em The Cult of Information, as informações não criam ideias, as ideias criam informações. Ideias são padrões integrativos que não derivam da informação, mas sim da experiência. No modelo do computador para cognição, o conhecimento é visto como livre de contexto e de valor, baseado em dados abstratos. Porém, todo conhecimento significativo é conhecimento contextual, e grande parte dele é tácita e vivencial. De maneira semelhante, a linguagem é vista como um conduto ao longo do qual são comunicadas informações objetivas. Na realidade, como C. A. Bowers argumentou eloquentemente, a linguagem é metafórica, transmitindo entendimentos tácitos compartilhados no âmbito de uma cultura. Com relação a isso, também é importante notar que a linguagem utilizada por cientistas do computador e por engenheiros está cheia de metáforas derivadas dos militares: comando, evasão, segurança contra falhas, piloto, alvo e assim por diante, que introduzem tendências culturais, reforçam estereótipos e inibem certos grupos, inclusive jovens, meninas em idade escolar, de participar plenamente da experiência de aprendizagem. Um motivo semelhante de preocupação é a ligação entre computadores e violência, e a natureza militarista da maioria dos videogames para computadores. Depois de dominar por 30 anos as pesquisas sobre cérebro e a ciência cognitiva, e de criar um paradigma para a tecnologia que ainda está amplamente difundido nos dias atuais, o dogma do processamento de informações foi finalmente questionado de maneira séria. Argumentos críticos foram apresentados até mesmo durante a fase pioneira de cibernética. Por exemplo, argumentou-se que nos cérebros reais não existem regras, não há processador lógico central e as informações não estão armazenadas localmente. Os cérebros parecem operar com base numa conexidade generalizada, armazenando distributivamente as informações e manifestando uma capacidade de auto-organização que jamais é encontrada nos computadores. No entanto, essas ideias alternativas foram eclipsadas em favor da visão computacional dominante, até que reemergiram 30 anos mais tarde, na década de 70, quando os pensadores sistêmicos ficaram fascinados por um novo fenômeno de nome evocativo: auto-organização.